Bem, pessoal, continuando nossas aulas, a gente vai falar agora do sistema digestório. Então, o último tema que a gente fez foi do sistema nervoso central. E eu preciso só relembrar vocês que alguns temas eles serão tratados em outras matérias. Então, vocês não vão ver comigo Alzheimer, Parkinson, que são doenças também consideradas crônicas, clínicas, mas que serão tratadas com vocês lá na aula de geriatria. Então, lá serão ditas essas aulas para vocês e aí vocês vão se inteirar mais do assunto. Mas preciso relembrá-los que na clínica médica vocês vão sim tratar pacientes com esses tipos de doença também, tá? Mas aqui para nós vemos o AVC, o AVE, né? Que é tema também para a próxima prova de vocês. Falando do sistema digestório, é importante que a gente saiba para que ele serve, né? Então, se eu tenho sistema digestório, se eu vou estudar, como eu já disse para vocês, é importante que a gente saiba qual é a função, o que faz, antes de saber tratar a doença. Isso porque não adianta eu tratar alguma coisa sem saber a origem dela ou para que aquilo servir. Então, o aparelho digestivo, ele vai desde a boca, como vocês estão lendo aqui, até o ânus. E ele tem a função de receber os alimentos, fracioná-los em nutrientes, né? Absorver os nutrientes que são importantes para o organismo e encaminhá-los para a corrente sanguínea e eliminar aquilo que não vai ser aproveitado pelo organismo. Então, os restos eles são eliminados do organismo a partir das fezes, né? Aqui tem uma foto basicamente para a gente entender mais ou menos como é que é. Então eu tenho aqui a parte da boca aqui, né? Ficou fora da fotinha, mas da boca o alimento vem pelo esôfago, cai no estômago e do estômago, que é este órgão aqui, né? Do estômago, ele vai passando pelo intestino delgado, que são todos esses intestinos que vocês, essas partes, né, que vocês estão vendo aqui dentro, e aqui depois ele passa para o intestino grosso, que é esta parte mais grossa aqui que vocês estão vendo, até chegar ao ânus, que é a saída das fezes. Também faz parte do sistema digestório como um anexo a vesícula biliar, que secreta uma secreção, né, que é a bile, que também faz parte da digestão, então ela é importante para digerir alguns alimentos, né? Então ela também faz parte. O nosso baço também faz parte e o pâncreas. Tanto um quanto o outro, lógico, né, assim como a vesícula biliar, elas servem para secretar algum tipo de líquido que vai ajudar a auxiliar na digestão. Então, elas não são propriamente ditas do sistema digestivo, mas elas são auxiliares, elas fazem parte do sistema digestivo na hora, né, de fazer toda a questão do processamento do alimento, tá? A primeira doença que a gente vai ver é a gastrite, ela é comum, muita gente já deve ter ouvido falar, então ela não é uma novidade. E o nome já diz, lembra que eu falei para vocês começarem a prestar atenção nas palavras? Aqui toda vez que eu tiver o sufixo, ou seja, o finalzinho da palavra em it, significa que eu tenho uma inflamação do local. E o prefixo, quando o sufixo é it, né, o prefixo vai dizer onde está essa inflamação. Então toda vez que eu falo gastri, significa que eu estou me referindo ao sistema digestório e it é a inflamação do sistema digestório. Então, como o nome diz aqui, ó, é uma inflamação do revestimento mucoso do estômago. A mucosa, ela oferece uma resistência à irritação e normalmente pode suportar um elevado conteúdo ácido. Isso porque vocês devem lembrar lá das aulas de anatomia que o nosso sistema digestório, o estômago propriamente dito, ele tem o suco gástrico, que já é de conteúdo ácido. Então a parede do estômago, a parede interna do estômago, ela é capaz de suportar este ácido. No entanto, ela pode se irritar ou se inflamar por diferentes motivos. Às vezes, a própria secreção exacerbada do suco gástrico pode fazer com que o estômago, o revestimento interno do estômago se irrite e aí o paciente tem uma gastrite, né?
Então, a etiologia dessa doença é hábitos dietéticos, então a ingestão de quantidade excessiva de alimento, uma rápida mastigação ou ingestão de alimentos condimentados, ou alimentos ácidos ou corrosivos, ou contaminados com textura extrema, ou a ingestão de álcool, tudo isso pode desfavorecer o equilíbrio entre o ácido e a parede do estômago e gerar esta inflamação na parede do estômago. Então, sempre vai ser em uma anormalidade, né? Não é do nada, só com o nosso suco gástrico, que a nossa parede do estômago já está acostumada, que ela vai ter uma gastrite, por exemplo. Não, precisa acontecer algo que é diferente do nosso fisiológico. Então, quando vocês leem aqui que alimentos condimentados, por exemplo, pode levar a ter uma gastrite, isso é bastante preocupante, porque a alimentação nossa hoje em dia ela está muito baseada em alimentos condimentados. O que é alimento condimentado? É um alimento com muita química, né, na sua conformação. Então, por exemplo, ao invés da gente comprar uma carne moída e preparar um hambúrguer, a gente compra o hambúrguer que vem no pacotinho. Esse alimento é considerado um alimento condimentado, porque foram colocadas muitos produtos químicos nele para poder servir de conservante e saborizador. Então, para que ele dure, tenha data de validade, por exemplo, de 1 ano, é necessário que ele tenha muito condimento para que aquilo possa ser conservado. E para que esse sabor dure também este 1 ano, é necessário que seja colocado muito saborizador ou muito saborizante lá dentro, para que daqui 1 ano, ainda dentro do prazo de validade, esse hambúrguer tenha sabor de hambúrguer. Diferente de uma carne, se você comprar uma carne moída no mercado, e mesmo, lógico que é congelado, mas mesmo que você congele ela não vai ter a durabilidade de 1 ano, por exemplo, porque não foram adicionados ali nenhum condimento de conservação, não foram adicionados os conservantes. Então, mesmo que você a congele, ela só terá normalmente, né, dependendo do tipo de carne, do tipo de processamento que ela teve, mas em média ela dura 3 meses congelada, então o tempo é bem menor. Então, para esses alimentos condimentados, tudo que vocês pensarem que tem data de validade alta, certamente são alimentos condimentados, porque são alimentos que precisam ter o adicionamento aí de produtos que façam ele durar por muito tempo. A mastigação rápida também. Hoje em dia é muito incomum uma pessoa sentar para comer. Normalmente ela está comendo e fazendo outras 300 coisas, então não presta atenção na mastigação. O ato de você colocar um alimento pouco mastigado dentro do estômago piora a vida do estômago. A hora que ele recebe um alimento muito grande, ele entende que ele necessita secretar mais ácido gástrico para poder digerir aquele alimento que ainda está grande, né? Então a nossa boca ela serve para isso, para pular uma etapa para o nosso estômago. Se a gente manda um alimento já bem fragmentado, o estômago vai entender que ele não precisa de tanto suco gástrico para continuar a quebra deste alimento a ponto dele chegar no duodeno e ser absorvido adequadamente. Então, se eu não mastigo direito e engulo as coisas meio inteiras, né, ou em grandes pedaços, a hora que chega lá, meu estômago precisa secretar mais ácido gástrico para poder quebrar fragmentar mais esse alimento para que ele chegue adequado à absorção lá no intestino. Então também é ruim porque vai fazer com que o estômago secrete mais ácido gástrico. Outra causa que também pode levar a ter uma gastrite, o paciente a ter uma gastrite, é o refluxo biliar. Então, se a bile, né, se a vesícula biliar do paciente não está funcionando adequadamente, significa que aquela secreção biliar não estará auxiliando na digestão. E aí o estômago, mais uma vez, vai ficar prejudicado nesse sentido. Então, o refluxo biliar significa que está secretando muita bile e isso não é adequado para o estômago. O uso de alguns medicamentos, por exemplo, aqui a aspirina, alguns anti-inflamatórios, alguns quimioterápicos, são medicamentos que podem sim causar uma gastrite, porque eles são bastante prejudiciais à parede do estômago. A tensão emocional prolongada, hipertensão hepática e cirrose hepática. Qualquer problema que o paciente tenha no fígado
certamente vai prejudicar a secreção de bile, né, dele, a produção de bile, e isso provavelmente irá também prejudicar o sistema gástrico. Então, tudo que estiver associado ao fígado pode levar a alguma consequência gástrica. E tensão emocional também. Aqui a gente pode colocar o estresse como uma causa de gastrite. E hoje em dia, quem é que não come alimento condimentado e não passa estresse o dia inteiro? Então, hoje em dia, há um número muito grande de pessoas que apresentam a gastrite pelo estilo de vida. Além de ser uma inflamação que muitas vezes advém das causas que vocês viram, ela também pode ser uma inflamação decorrente da infecção por uma bactéria, por exemplo. Então, você pode ter ali o aumento da H. pylori, que é uma bactéria que já existe em nós, só que em quantidade aumentada pode levar o paciente a ter uma gastrite. Então, causa esse desequilíbrio. Ela pode ser uma gastrite por estresse, como eu disse a vocês. Ela pode ser uma gastrite erosiva crônica, ou seja, o suco gástrico ele é secretado em grande quantidade, mesmo a pessoa se alimentando adequadamente. Isso daí vira uma consequência crônica. Pode ser viral ou pode ser por fungos também. Pode ser por uma reação alérgica, que aí a gente chama de gastrite eosinófilo, que é porque a pessoa desenvolveu aí uma alergia a algum medicamento, a algum agente químico externo. Então, qualquer coisa que desenvolva uma alergia sistêmica na pessoa pode levar ela a ter uma reação alérgica dentro do estômago também, e isso ser uma gastrite. Pode ser uma gastrite atrófica, que é a perda do revestimento do estômago, e isso normalmente dá em pessoas com problema hepático. Então, se a pessoa já tem cirrose hepática, é possível que ela tenha essa gastrite atrófica. Não é regra, tá, pessoal? Não estou dizendo que quem tem cirrose, por exemplo, hepática, vai ter uma gastrite atrófica, não é isso. Mas é que normalmente associa-se essas doenças, tá? Ou tem essa doença de Menetrier aqui, que é uma gastrite por causa desconhecida. Às vezes a pessoa não come coisa condimentada, não passa estresse, a pessoa tem uma alimentação e um estilo de vida adequados, ela não tem problema com reação alérgica, ela não foi infectada por fungos ou por vírus ou por bactéria, ela não tem essa gastrite erosiva, mas mesmo assim ela apresenta os sintomas de uma gastrite. Então foi dado aí como uma gastrite de causa desconhecida, é tratada, o paciente certamente vai melhorar dos sintomas, mas não se descobre a causa do problema. Sabe-se que tem a gastrite, trata-se a causa, trata-se os sintomas, mas não tem como tratar a causa, porque não se sabe qual é a causa dessa gastrite, tá? Quais são então os sintomas que eu tô falando tanto? Olha lá, ó, desconforto gástrico, e normalmente esse desconforto, eu vou repetir aqui embaixo para vocês, ele vem em forma de dor, tá? Então, o desconforto gástrico normalmente é em forma de dor. E a dor, pessoal, aqui nessa doença, ela pode ser confundida inclusive com um infarto, porque é uma dor mal localizada ou irradiada. Em geral, a pessoa sente dor aqui, ó, na boca do estômago. Sentindo dor aqui na boca do estômago, a pessoa tem a sensação de que essa dor está sendo irradiada para o peito. Então, a pessoa pode estar com dor no peito, uma dor no estômago, por exemplo, e confundir com uma dor no peito. E muitas vezes ela até irradia para as costas ou para o braço. E isso é uma dor característica de infarto agudo do miocárdio. Por isso que às vezes a pessoa chega no pronto-socorro com gastrite e ela é encaminhada para o protocolo de infarto agudo, porque os sintomas que ela está apresentando são sintomas característicos de infarto. E às vezes faz-se toda uma sequência de exames e descobre que na verdade era uma gastrite. Como eu já vi o contrário, por trabalhar em centro cirúrgico, eu também participo do pessoal, né, junto com o pessoal da hemodinâmica. E eu já atendi pacientes que vieram até a óbito porque estavam tratando há 4, 5 dias uma gastrite. E na verdade ele não estava com gastrite, ele já estava com um infarto, com uma angina há 5 dias. E aí no 5º dia, que foi o dia que ele internou conosco, ele teve um infarto fulminante, porque o coração já estava sofrendo há 5 dias e estava sendo tratado como uma gastrite.
Então, os sintomas são tão parecidos que às vezes pode confundir o médico na hora do diagnóstico, tá? A pessoa fica com uma hipersensibilidade abdominal e normalmente ao toque, você não consegue nem examinar esse paciente, nem colocar a mão no seu abdômen de tanta sensibilidade que ele tem. Pode ter náusea, pode ter vômito, pode ter essa eructação, que é mais uma terminologia que vocês devem guardar, porque em anotação de enfermagem a gente não coloca roto, a gente coloca eructação, tá? Então, pode ser que tenha cólica também, pode ser que tenha diarreia, ou pode ser que tenha hematêmese. Aqui também é outra terminologia que vocês devem gravar. Hematêmese, vamos analisar o nome. O sufixo da palavra é emese, emese é vômito e hemate é sangue. Então, é vômito com sangue. Se a pessoa apresentar, então, hematêmese, pode ser um sintoma de gastrite. Nenhum desses sintomas vai vir sozinho, mas também não é obrigatório o paciente ter todos para ser diagnosticado com gastrite, tá? Às vezes a pessoa tem só muita dor, desconforto gástrico, né, hipersensibilidade e não tem os outros sintomas, mas a partir de alguns exames o médico consegue diagnosticá-la com gastrite. Então, como que é feito o diagnóstico? Olha lá, o médico suspeita de uma gastrite quando o paciente tem dores na parte alta do abdômen, que é o hipocôndrio, que é bem essa parte da boca do estômago, bem como náuseas ou ardor no estômago. Então, às vezes a pessoa tem náusea, às vezes não. Se os sintomas persistem, muitas vezes podem ser feitas as análises, né? E aí começa o tratamento mais aprofundado para a gastrite. Os exames eu vou mostrar para vocês o que é. O tratamento normalmente é farmacológico e um regime dietético. Olha que nome diferente, né? Na verdade, é uma reeducação alimentar, porque essa pessoa tem que entender que muitas vezes a causa da gastrite dela vem desse consumo exagerado de alimentos condimentados. Então, se muitas vezes a pessoa só trocar esses alimentos condimentados por alimentos mais naturais, já resolve 100% do problema e muitas vezes nem é necessário o aporte farmacológico para o tratamento da gastrite. Só esse estilo de alimentação, né, mudança do estilo de alimentação, já consegue tratar o paciente adequadamente, tá? Caso a pessoa não consiga tratar, não consiga mudar o estilo de vida e no final das contas não tratou a gastrite pode ter uma consequência um pouco mais grave, que é essa segunda doença que a gente vai acompanhar aqui, que é a úlcera péptica. Então, muitas vezes a pessoa não liga para gastrite, tem aquela azia o tempo inteiro, fica com aquela queimação no estômago e não vai atrás. E uma gastrite não curada ou mal curada pode levar o paciente a ter uma úlcera péptica. Então, a gente vai entrar agora na segunda doença e eu vou deixar os cuidados de enfermagem para o fim, porque eles são bastante parecidos, tá? E aí a gente vê todos eles de uma vez. Então vamos lá, se o paciente tiver uma úlcera péptica, significa que ele tem uma ferida definida, ou seja, circular ou oval, causada devido a uma lesão dentro do estômago ou do duodeno. Então uma úlcera já é uma ferida. A pessoa causa uma lesão na parede interna do estômago ou do duodeno. O nome úlcera, eles identificam a sua localização anatômica e as circunstâncias em que eles foram desenvolvidas. Então, se a gente chamar ela de úlcera duodenal, significa que ela surgiu lá no duodeno. Ela pode ser chamada de úlcera gástrica, caso ela esteja na curvatura do estômago. Úlcera esofágica, se de repente ela for localizada antes do estômago, que é no esôfago. Ou úlcera por estresse, quando ela aparece como consequência de um estresse derivado de uma doença grave, por exemplo. De repente a pessoa descobriu que está com câncer, não soube lidar com a informação, teve um estresse muito grande e começou com aquela dor, quando foi ver era o desenvolvimento de uma úlcera, né? Uma úlcera no estômago. Por que tem essa diferenciação aqui? Porque dependendo do local onde ela está, pode mudar o tratamento, né? Então, por isso que é importante que o médico faça um exame para que ele consiga identificar onde está o problema. Uma úlcera, né, ela ocorre quando há, então, alteração no mecanismo de defesa que protege o estômago duodeno,
Que sistema de defesa é esse? Bom, a parede do estômago ela já é preparada, né, para a proteção dela mesma contra o suco gástrico. Isso através, ó, de produção, da quantidade da produção do muco gástrico. Então, às vezes, se o estômago, por alguma razão, está produzindo muito suco gástrico, isso não é normal. E aí a parede do estômago não aguenta essa grande quantidade do suco gástrico e acaba desenvolvendo essa doença, acaba desenvolvendo essa feridinha aí no estômago, né? Quais são os sintomas? Então, a úlcera tende a se curar e a voltar. Então, por isso que muitas vezes a pessoa tem lá a gastrite que nem chegou a ser uma úlcera ainda e não vai atrás. Por quê? Porque pode ser uma doença que se cura sozinha, mas quando ela volta, ela pode voltar com consequências um pouco mais graves. Então, ela às vezes fica nessa de curar e voltar a recidivar. Os sintomas eles podem variar de acordo com a localização, né? Em crianças e idosos podem não apresentar sintomas habituais, isso porque há uma sensibilidade maior em crianças e idosos, né? Mas os sintomas são típicos, típicos tanto quanto os da gastrite. Dor, a pessoa normalmente vai ter dor em hipocôndrio, ou seja, na boca do estômago, e essa dor pode ser de novo confundida com dor do infarto, porque parece que a pessoa está tendo uma dor no peito. Muitas vezes a dor é tão forte que causa hipertensão arterial e pode causar dispneia. Então, mais um motivo para essa dor ser confundida com a dor de um infarto. A pessoa pode ter a sensação de ardor no estômago ou de corrosão, sensação de vazio e fome, sensação de abdômen distendido, pode ter náuseas, vômitos, principalmente depois de alguma refeição. Então, todos, mais uma vez, todos esses sintomas podem vir sozinhos ou podem vir em conjunto, tá? E mais uma vez, é mais uma razão, mais um motivo para a gente ficar esperto e não confundir aí com sintomas cardiológicos, cardíacos, né, na verdade, de um paciente. O diagnóstico ele é feito através de um exame de endoscopia, assim como para a gastrite. Muitas vezes, para a gastrite, por ser um problema um pouco mais leve, né, com menos consequências, o médico pode tentar tratar clinicamente a partir dos sintomas clínicos do paciente. Se isso não melhora, normalmente o médico encaminha o paciente para fazer a endoscopia para fechar o diagnóstico com um pouco mais de precisão, tá? O tratamento, então, um dos aspectos do tratamento da úlcera é neutralizar ou diminuir a quantidade de ácido, né, ou o pH, que é a acidez do estômago. Normalmente isso é feito por meio de antiácidos ou antiulcerosos, ou muitas vezes pode ser necessária a cirurgia. Não é comum, mas pode ser que seja necessária uma correção cirúrgica para que esse estômago produza o suco gástrico em menor quantidade ou para que ele produza e o suco gástrico seja menos ácido, tá? Juntei aqui os cuidados de enfermagem para facilitar a vida de vocês, porque vocês repararam que a causa é gástrica, então não tem muito jeito, ela vem por conta do suco gástrico e os sinais e sintomas normalmente são parecidos. Então, certamente os cuidados de enfermagem também serão parecidos, tá? A gente sempre proporciona conforto e segurança, um ambiente repousante, calmo e tranquilo. Isso porque a gente sabe que a origem pode ser estresse, então se a origem é estresse, faz sentido manter o paciente em um local menos agitado, tá? E isso muitas vezes a gente consegue intervir, inclusive em visitas de familiares, porque às vezes o paciente, a gente repara, que fica bastante nervoso quando chega alguma visita. E aí a gente pode intervir de uma forma positiva, incentivando o paciente a não receber a visita, né? Orientando o visitante que o paciente precisa, naquele momento, de uma condição um pouco mais tranquila, e aí evitar naquele momento a visita, tá? Então a gente pode intervir junto ao paciente para melhorar a condição. Manter uma ventilação do ambiente adequada, isso porque a dor às vezes é tão grande que o paciente se sente sufocado, ele sente que ele vai ter falta de ar. Não é que ele esteja com falta de ar, nem com dificuldade respiratória, né, a dispneia, mas a sensação de dor é tão forte
que expandir o tórax para ele causa mais dor. E aí ele acha que ele está também com dispneia. A gente dá apoio psicológico e ouve com atenção e anota as queixas do paciente. Isso para a gente não correr o risco de confundir, né, um problema com outro. A gente precisa estar atento a qualquer sinal que o paciente apresente ou a qualquer coisa que ele fale, isso para que a gente consiga tratar a doença certa, né? É claro que quem vai dar o diagnóstico é o médico, nós sabemos disso, mas nós da enfermagem, principalmente os técnicos, auxiliares e técnicos de enfermagem, passam 100% do dia ao lado do paciente. Então são vocês que têm condições de evidenciar mudanças com o paciente, né? E auxiliá-lo nesse contato que ele terá com o médico. A gente orienta as visitas e os familiares para evitar conversas, né, que perturbem o paciente, como eu disse. Diminui a atividade motora, então se é aquele paciente mais ativo, a gente orienta que ele deve ficar mais em poltrona ou mais acamado, né, mais na cama, deitado, a fim de conseguir descansar, né? A gente medica o paciente em relação à sua dor e aqui, gente, a gente não pode negligenciar a dor dele, tá? Não é porque em mim dói menos que eu acho que nele também dói menos. Se ele me diz, através, por exemplo, de uma escala de dor, uma escala numérica de dor, que ele está com dor 10, eu não posso dizer que ele não está com dor 10. É lógico que eu preciso orientá-lo a classificar a dor, mas classificar a dor dele, mas eu não posso dizer que uma dor no estômago não dói 10. Isso eu não posso nunca dizer, porque a dor é um sinal subjetivo. Para mim pode doer mais, para você pode doer menos e assim vice-versa, e isso não pode ser comparado nunca. A dor é individual. Então, o paciente é que vai me dizer quanto dói a dor dele, tá? A gente orienta a fracionar a alimentação e a ingerir alimentos mais leves. Então, é na internação que a gente vai conseguir fazer o aporte de informação para esse paciente em relação a, por exemplo, os alimentos condimentados. Orientá-lo que é necessário para que ele tenha uma vida gástrica, né, um pouco mais saudável, que ele faça a troca desses alimentos condimentados, alimentos ultraprocessados, por alimentos mais naturais, que isso vai garantir que haja uma melhora da condição gástrica dele, tá? O exame de endoscopia eu deixei aqui no final para falar para vocês, é aqui, ó, é um exame feito então para avaliação diagnóstica e tratamento de algumas doenças do sistema digestório, e ele permite que o médico examine internamente o trato gastrointestinal, desde o esôfago, passando pelo estômago e chegando até uma boa parte do duodeno. Então esse instrumento que vocês estão vendo aqui, ó, que está na mão do médico, é introduzido pela via nasal ou pela via oral, normalmente pela via oral, né, desse calibre aqui, intraoral. O paciente estará sedado, então não é feito com o paciente acordado, porque com o paciente acordado ele teria muito reflexo de vômito. E aí, através desta câmera, por meio desta câmera aqui, ele consegue enxergar a parede gástrica, e aí ele identifica se é uma gastrite, se é uma úlcera péptica, ele vai conseguir diagnosticar o paciente a partir da visualização. Às vezes ele faz a introdução de uma pinça, e aí ela entra por dentro desse aparelho mesmo e sai aqui na pontinha, e pica um pedacinho da parede do estômago para mandar esse material para fazer uma análise patológica. O que é isso? Faz uma análise do tipo de célula que tem ali. Então, às vezes é necessário fazer a biópsia, às vezes não. Isso vai depender do que o médico está vendo no momento do exame, tá? Esta outra extensão que vocês estão vendo aqui mais fina, que eu estou seguindo com o cursor, ela é ligada em uma câmera de vídeo em uma luz, e aí a partir da luz, com a câmera de vídeo, o médico consegue olhar aqui toda a estrutura interna do estômago ou do sistema digestório, como vocês viram aí, do esôfago, do estômago e do duodeno. Nós temos um papel importante também na realização do exame, porque nós participamos tanto do pré-preparo quanto do pós-atendimento ao paciente com endoscopia. Então, se ele estiver com vocês lá na clínica e ele tiver agendado, né, um exame de endoscopia, que é o EDA, endoscopia digestiva alta, é importante que vocês se liguem aqui
na preparação do exame. Então tem que manter o paciente em jejum, ele não pode se alimentar por 8 horas, nem beber água. Em alguns lugares o protocolo de água é 6 ou 4 horas, e aí eu peço que vocês consultem. Eita, que tá ruim hoje. Consultem qual é o protocolo da instituição. Manda aqui, eu tenho certeza que é jejum absoluto de 8 horas. A gente orienta o paciente sobre o procedimento, se for necessário utilizar a tecnologia a nosso favor. Então, já que a gente tem celular, ao invés de olhar o WhatsApp, a gente procura no Google uma foto do endoscópio e mostra para o paciente, para isso facilitar a aproximação dele e a retirada de dúvidas. Então, a gente orienta tudo com relação ao procedimento e a gente garante que o médico também tenha explicado, porque o paciente tem que assinar um termo de livre esclarecimento, termo de consentimento e livre esclarecimento, de que ele entendeu o que vai acontecer com ele durante o exame. Então, sem essa documentação de autorização do paciente, não é possível realizar o exame. E nós da enfermagem temos sim que prever esse documento para que o médico consiga fazer o preenchimento e entregar para o paciente, para que o paciente assine também. A gente auxilia o paciente a aliviar a ansiedade e o estresse, então, como eu disse, se for necessário utilizar a tecnologia que seja a nosso favor, então senta no computador, pega uma foto, mostra como é o endoscópio, às vezes isso, a informação visual facilita a diminuição do estresse para o paciente. E é lógico que a gente vai monitorar os sinais vitais prévios, né, ao exame. E aí depois que o paciente volta do exame para nós lá na clínica de novo, a gente vai manter o paciente em repouso no leito, isso porque ele foi submetido a uma anestesia e há risco dele cair, né, até que ele esteja bem acordado. A gente observa sinais de depressão respiratória pelo mesmo motivo. Um paciente que foi submetido a uma anestesia pode sim ter depressão respiratória, ou seja, dispneia, ele pode ter uma parada respiratória depois de uma dispneia e aí vir uma condição grave que a gente não gostaria que acontecesse. E a gente observa principalmente sinais de sangramento gástrico ou através, né, por meio de distensão abdominal, náuseas e vômitos com presença de sangue. Por quê? Porque muitas vezes um paciente que fez uma endoscopia com uma biópsia, a biópsia pode sangrar bastante. Não é comum, tá, pessoal? Eu já vi fazer muito exame de endoscopia onde eu trabalho e muito poucos pacientes apresentam alguma complicação. Normalmente é um exame bastante tranquilo, bastante rápido, que o paciente nem percebe que foi feito depois que foi feito, porque às vezes nem desconforto gástrico, nem náusea, nem nada ele apresenta. Normalmente é um exame bastante tranquilo. E para isso a gente também tem que monitorar os sinais vitais no pós-exame desse paciente, tá? Eu vou deixar um estudo de caso para vocês responderem de novo lá na plataforma, né? Eu vou deixar o estudo de caso aqui para vocês responderem lá e terão outras questões também para vocês responderem na plataforma. Então, uma paciente de 51 anos, técnica de enfermagem, ela estava trabalhando e como de costume lá no seu plantão noturno, né? Mais ou menos umas 10 da noite, ela começou a ter uma dor forte no peito e dizendo que estava com dificuldade de respirar. Como ela estava dentro do hospital, porque ela era funcionária, né? Ela resolveu procurar a enfermeira e a enfermeira encaminhou ela para o pronto-socorro em cadeira de rodas. Isso porque todo indicativo de que ela tinha aí um problema cardíaco, né? Me dá a impressão de uma angina ou um infarto. Ela foi encaminhada direto para a sala de emergência e foi realizado um eletrocardiograma. A partir do eletrocardiograma e da coleta de sangue para alguns exames cardiológicos, ela foi encaminhada para a UTI, mas o médico descartou, né, depois desses exames, a hipótese de uma angina ou em AM e decidiu investigar algumas causas gástricas, né? Aí ela foi encaminhada para esse exame de endoscopia, que vocês acabaram de ver, e foi diagnosticada com gastrite. Eu preciso então aqui que vocês citem 5 cuidados de enfermagem específicos. Ó quem está participando da aula, pessoal, já que ele está aqui, vou bem logo mostrar. Vai vendo esse enxerido da vez. Eu quero que vocês citem 5 cuidados de enfermagem específicos para a doença de gastrite que vocês vão prestar a essa paciente. Lembrando que ela é da área. Então, se ela é da área, procurem ser bastante técnicos nesse momento, porque certamente ela vai saber
distinguir, por exemplo, alguns termos técnicos que a gente usa. Então, para essa paciente, o atendimento é um pouco diferenciado, não porque ela é da área, mas porque a gente consegue falar de uma forma mais técnica, a gente não precisa utilizar o linguajar comum, porque é uma paciente que certamente vai entender aquilo que a gente está falando, tá? Então eu vou deixar para vocês lá na plataforma para vocês responderem essa questão, além de outras questões que eu vou colocar lá. E continuem estudando, pessoal, porque daqui a pouquinho nós teremos mais uma prova. Por essa aula é só. Eu vou deixar um outro vídeo na plataforma também de como é realizado um exame de endoscopia para tentar aproximar vocês mais da realidade do exame também. Até já, pessoal!